A primeira passagem, então, que nós gostaríamos de considerar é João, capítulo número 5, versículo número 4. João, capítulo número 5, versículo número 4, onde fala a respeito do anjo que agitava as águas de tempo em tempo lá no tanque de Betesda. Esta passagem aqui, algumas Bíblias aparece esse versículo, mas outras Bíblias não aparece esse versículo. Ainda outras aparece, mas aparece entre parênteses e vem uma nota de rodapé dizendo que não aparece esse versículo nos principais e melhores manuscritos do Novo Testamento. Bem, nos manuscritos que nós conhecemos do segundo até o quinto século, que são os primeiros manuscritos do Novo Testamento, porque nós não temos os documentos que os escritores do Novo Testamento escreveram, os autores do Novo Testamento, autores humanos. Nós não temos nenhum documento, nós não temos documento do apóstolo Paulo, não temos documento de Mateus e nem de nenhum outro escritor do Novo Testamento. Todos os documentos se perderam. E nós só temos as cópias e por ali afora. Então, nessas cópias, as cópias mais antigas conhecidas, desde o segundo século até o quinto século, nenhum manuscrito possui este versículo 4 de João, capítulo número 5. Somente 20% de todas as cópias do Novo Testamento é que possui este versículo 4. E estes porcentos são de documentos que vieram muito mais tarde. Isso é importante considerar. Também não se tem conhecimento de nenhuma citação de um pai da igreja, aqueles líderes que viveram depois dos apóstolos, não se tem nenhuma citação dessa passagem de João capítulo 5, versículo número 4. Não existe nenhuma passagem, uma citação de um pai da igreja que mencionou esse versículo aqui. Isso também é importante. Os documentos mais antigos que temos conhecimento, onde aparece essa passagem aqui, versículo número 4 de João, capítulo número 5, são documentos do século IX. É um período muito tarde. É importante, então, considerar essa observação aqui. Bem, algumas pessoas dizem que este versículo número 4 é um comentário, ele era um comentário desse cenário do que acontecia lá no tanque de Betesda, mas que aos poucos aquele comentário então foi inserido dentro do texto inspirado. Essa é uma opinião. Também vale a pena uma observação aqui que a ausência dele nos manuscritos antigos que nós conhecemos não significa que é uma prova definitiva de que ele não faz parte das Sagradas Escrituras, porque nós só temos estes manuscritos do segundo século em diante que já foram encontrados e avaliados. É possível que daqui a alguns anos possa aparecer outros manuscritos também, tanto do segundo século ou um bocadinho antes do segundo século, né? E que talvez venha se ter ali um exemplar que tenha esse versículo aqui. Então, é importante considerar essa observação. Vale a pena ainda também considerar que as Bíblias que possuem, as Bíblias em língua portuguesa que possuem essa passagem, elas foram traduzidas de documentos de documentos gregos onde encontra-se essa passagem, quer dizer, documentos praticamente do século IX em diante. Mas é importante também aqui dizer que, embora não seja claro que este versículo aqui, João capítulo 5, versículo 4, embora não seja claro se é autêntico ou não é autêntico, ela não aumenta e nem diminui em nada
nas escrituras sagradas aquelas questões de verdades fundamentais do cristianismo. Então, essa é a primeira passagem.